Sexta-feira e nós temos aí uma história muito mal contada e cheia de reviravoltas para fechar a semana com o teu xará, advogado César Bittencourt, meu amigo. Que isso? Que loucura! Não vale mais nada uma matéria jornalística. Você faz no momento e 1 hora depois ela já não tem mais validade porque o advogado muda completamente de versão, ele volta atrás, fica com medo, sei lá o que deu, mas deu a louca no advogado César Bittencourt. E cara, como jogaram uma carreira jurídica fora em algumas horas, né? Boa tarde, Maldonado, Galãs, Galoas. Cara, babou o rolê, azedou o pezinho do frango, a parada toda, meu compadre. Sei lá qual é que é desse cara, velho. Tô assistindo aqui, a entrevista faz mais de 1 hora. Eu te falei aqui no bastidor, tava trocando ideia com o Maldonado aqui. A impressão que dá, cara, é que o cara chegou, bateu a real, aí ele sofreu qualquer tipo de processo, assim, sei lá, foi intimidado, entendeu? E sabe quando você pega o teu parceiro ou a tua parceira traindo, mas assim, no ato? E aí o cara pergunta, e aí, Maldonado, qual foi, cara? O que aconteceu? E a resposta do cara é algo mais ou menos assim, se fizer em Brasília, no pastel de cana. Ele fez isso a entrevista inteira, Maldonado. Mas e aí, como é que o senhor explica isso? Ele, veja bem, eu comendo pastel em São Paulo. Não, Enrolou mesmo. Cara, mas de uma forma vexatória, velho. Sabe assim? Eu conversei com vários amigos juristas ao longo dos 3 últimos dias e hoje também. Muita gente qualificada mesmo, Helder. E me disseram, cara, esse cara é fera, o cara tem tratado, ele não é só advogado, ele é um jurista, ele é formulador de doutrina e tal, é um cara respeitadíssimo. Que pataquada, cara, que pataquada. Ele não consegue responder uma única questão sem dizer, eu não sei, eu preciso me inteirar, eu não tenho ciência, eu não entrei em contato. Tá ligado, Helder? Aí eu te chamo para comentar um bagulho, você não sabe nada, mas você fala, que porra é essa, velho? Por que você se meteu a falar disso, então? Por que você não foi fazer minimamente a tua lição de casa antes de se botar a falar acerca do tema numa rede de abrangência nacional? Você está falando para o Brasil inteiro para dizer que eu não sei, eu preciso me inteirar, eu não tive contato com isso. Cara, vergonhoso, meu irmão. A meu ver, tem um pouco de angu nesse caroço. Tá entendendo, cara? Olha, vou te falar, velho. Realmente, galera aí que está aqui agora, por favor, dedo no like, compartilha a live. Quem chegou agora no canal, se inscreva. Quem ainda não é membro, considere isso. É mais barato que um latão de Heineken. E também aqueles que quiserem colaborar com o canal por fora, temos o Apoia-se. Mas quem não está inteirado do tema é o seguinte: a revista Veja publicou uma matéria em que o César Bittencourt, criminalista reconhecido e próximo da esquerda, dizia que o Mauro Cid ia assumir que, de fato, o Bolsonaro pedia para que ele negociasse as joias nos Estados Unidos. É uma matéria de capa da Veja, enorme a matéria, que traz declarações do César Bittencourt, advogado do Mauro Cid. Mas, ontem à noite, com a viralização desse assunto, aparentemente, o César recebeu um telefonema bastante, digamos, ameaçador, isso eu estou fazendo uma suposição, que fez com que ele mudasse completamente de rumo. Tomou outro rumo na vida. Sabe quando você tem uma mensagem um pouco provocadora, ameaçadora, e entende o que ela quer dizer? Vocês que gostam de filme americano, deve ter lembrado aí daquela mensagenzinha que tinha no filme Poderoso Chefão, quando a pessoa acorda ao lado de uma cabeça de cavalo cortada, entre outros filmes desse tipo, em que a mensagem às vezes não é tão sutil. E esse telefonema mudou a postura do César Bittencourt, que vinha até agora sendo bastante falastrão, dizendo que o Mauro Cid ia fazer acontecer, ia colocar no rabo do Bolsonaro, mas depois ele voltou atrás. Tem algumas teorias. Quais teorias temos aí? Que o Cid, ao falar isso para o advogado, estaria mandando uma mensagem cifrada para o Bolsonaro.
para que o Bolsonaro entendesse as reais intenções do Cid, que está preso há 3 meses por conta da falsificação na carteira de vacina. Ele não foi preso por ser muambeiro internacional de artigos de luxo. Já deve estar cansado, por mais que esteja preso no âmbito militar, que tem um pouco mais de conforto, já deve estar cansado de pegar essa etapa aí e também de segurar o rojão do mito. Né? Provavelmente, o que aconteceu nessa história toda é que o mito coordenava as vendas, o Sidão ia lá e vendia, e depois eles faziam um bem bolado com a grana, mas voltou atrás e disse, inclusive, que a matéria da Veja teria se equivocado ao colocar que o Mauro Cid tinha relação com a venda de joias, porque ele só teria relação com a venda de relógio, e relógio, na visão dele, não é uma joia. A Natuza Neri, inclusive, contestou essa versão dos fatos, né? Teve uma entrevista na Globo News recentemente, e o Cid, de acordo com esse advogado, né? O Cid não nega os fatos, ele assume que foi pegar as joias, resolve isso lá, ele foi resolver, vende a joia, ele vende a joia, afirmou Bittencourt à revista, antes dessa reviravolta toda. No áudio, o advogado falou que o ministro Alexandre de Moraes, que foi gravada a entrevista, tá? Do Supremo está extremamente duro e previu encontrá-lo na próxima segunda, agora, dia 21. A divulgação do áudio na tarde de hoje ocorre após um recuo da defesa de Cid. Ontem a Veja publicou essa reportagem supracitada. Hoje de manhã, o Bittencourt afirmou ao Estadão não ter falado sobre transações envolvendo joias, recebidas pelo ex-presidente por delegações estrangeiras. O advogado disse à Globo News que não foi pressionado para fazer esse recuo, mas dá toda a pinta de que foi. Claro que, de repente, sai uma palavra aqui ou ali que é mal interpretada, claro. Sempre a história do mal interpretado. A culpa é sempre do jornalista. Você refaz. Às vezes tem um S que não deveria ter. É normal. Pode ser. Faz o S aí. Então, é isso, né? Ele recuou. Eu acho que ele está usando a imprensa para fazer negociação também, viu, César? A gente tem que ver aí as nuances dessa postura do César Bittencourt. Cara, mas ok, ainda que esse seja o caso, até para isso a postura dele é muito ruim, Helder. Entende? Porque tudo bem, suponhamos que ele esteja fazendo o manjarrola, tá? Pode ser o caso, pode ser que ele esteja seguindo a estratégia do tal senador lá. Ainda assim, cara, é muito ruim a forma como ele se conduz, entendeu? Não dá para entender direito o que ele fala, entende? Ele, na mesma entrevista, uma hora ele fala X, em seguida ele fala Y, ele chegou a ser chamado de mentiroso pela Natuza Neri, cara. Você imagina para um jurista, o país inteiro assistindo, o senhor está mentindo, doutor César. A jornalista falou isso para ele. Então, se esse é o caso, ele também falhou miseravelmente. Eu não acho que seja, honestamente, Helder. Eu acho que ele, de maneira apressada, vai à imprensa. Ele é um cara, é muito mais um professor, segundo as pessoas do direito que eu conversei aqui, é muito mais um professor, de fato, do que propriamente um advogado, entende? Alguém que tem ali mais incisividade e tal. Pelo menos segundo a pessoa que eu conversei aqui, acabou de me dizer isso no WhatsApp. É muito mais um professor do que um advogado, está acostumado a conversar nos círculos acadêmicos ali, entendeu? Pegou um caso, se envaideceu, veio a público, tomou um calor em seguida, e aí tentou tirar o pé achando que, não, agora eu vou lá e conto outra história. Não, meu caro, mas essas pessoas são profissionais, eles não vão te deixar fazer isso dessa forma. As pessoas vão te questionar, Maldonado. Tá aqui anotado, tá gravado. Ontem você disse isso, hoje você vem com esse papinho. Então, se esse for o caso, ele também falhou miseravelmente, jogou a carreira dele fora, cara, porque olha, vai ser difícil alguém de falar quem que é. Esse cara vai ficar estigmatizado por isso aí. Vai ser o cara que, sabe assim, o cara escreveu um tratado de doutrina jurídica, eu não sei o quê, mas ele vai ser lembrado como o cara que fez o papelão na Globo News defendendo o Mauro Cid no caso do Rolex. É isso aí, cara. Isso aí vai ser muito difícil. É difícil superar mesmo. E ainda teve mais, César. O advogado, César Bittencourt, admitiu que a família do tenente-coronel está em risco e que o Estado deve garantir a segurança deles. Ele reforçou que o fim do silêncio é para proteger a família. Tá ficando cada vez mais confusa essa história. Então, ficando mais confusa.
Entendeu? Porque chega um ponto que você não tem mais o que falar. Se você não pode, se você contou uma história, e aí você precisa mudar essa história, muito provavelmente por conta de um processo de intimidação, sei lá, suponho eu, tá, gente? Deixando claro que aqui se trata de uma especulação, eu não tenho nenhuma prova disso que eu estou propondo, mas é que é muito louco, Helder. Não faz sentido qualquer outro tipo de abordagem, entende? O cara meio que mudar da água para o vinho de um dia para o outro, e depois começar a dizer que não, que o Cid quer assumir, mas quer proteger a família e tal, é óbvio que você vai incorrer numa série de contradições. Porque você está tendo que mudar algo do dia para a noite. Não é que assim, Helder, nós vamos trocar ideia aqui durante uma semana para pensar em todos os detalhes. Então a gente vai mentir, mas a gente vai alinhar as nossas versões, a gente vai pensar em cada pequeno detalhe. Ele teve que fazer isso em 15, 16 horas, entende? E o diabo de mentir não é mentir, é sustentar os detalhes acerca da tua mentira. Porque aí os caras começam a te dizer, Maldonado, você não falou que isso aqui antes? Agora você está falando isso aqui? Foi exatamente o que essas jornalistas fizeram com ele nesse processo. Está terminando, acho que a entrevista agora. Sim. Deve estar quase no fim. Foi isso que elas fizeram com ele, Helder. Não, mas espera um pouquinho, senhor. O senhor disse que pá, e ele... Não, eu não disse isso. Disse, meu senhor, tá aqui, ó, tal, entendeu? Foi ontem, brother, foi ontem. Tá, se fosse há um ano, a tua memória poderia falhar, a tua memória poderia vacilar, e você dizer, não tenho certeza se essa entrevista foi dessa maneira, se foi conduzida assim, eu posso rever. Mas foi ontem, impossível você não ter certeza do que falou ontem. Sem áudio. Agora, de qualquer forma, vai arcar com as consequências. Vamos lembrar, o Cid está nas mãos do militarismo. Ele não está preso na polícia civil e tal, ele está num complexo militar, entendeu? Então, a partir do momento que surgiu isso, começaram a surgir análises que ele seria expulso do exército, que não sei o que, tal. Você já viu o milico pagar por crime que eles cometem no Brasil? Tem, cara. É muito difícil. Então, é óbvio que a partir do momento que apontou para um general, que é o pai do Cid, e a coisa... Porque, Helder, olha só, se o Bolsonaro cai dessa forma, ele vai arrastar muita gente com ele, cara. Foi até a análise da Andréa Sadi ontem. Eu não vi, honestamente eu não vi. Tá? Desculpa, da Natuza Neri. A Natuza Neri fez uma análise exatamente nesse ponto, de que ele arrastaria muita gente. O que é um pensamento que é compartilhado entre muitas pessoas que estão acompanhando política, né? Assim, não desmerecendo a Natuza, que merece todo o respeito, claro, mas não chega a ser uma ideia original. Exato, não é algo brilhante, é algo que é só prestar atenção na forma como o próprio governo Bolsonaro estava composto, que você vai entender que se ele cair dessa forma, que o Cid... Porque, cara, o Cid tem provas materiais a dar um rodo, você tá entendendo? Não é uma ou outra coisa. Ele participou de tudo que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro não sabia de fazer uma transação eletrônica a ligar o próprio computador. Você pode ver que na maioria das imagens aparece o Cid com o celular mostrando, olha, aqui Ctrl+C significa copiar e Ctrl+V, entendeu? Absolutamente, o Bolsonaro não sabe nada. Então o Cid fez todas as falcatruas. O que o Cid quiser, se o Cid disser eu vou delatar, cara, você pode escolher o que vem no cardápio. Porque assim, o senhor quer crime do quê? Entendeu? Porque temos crimes de todos os tipos, formatos, gostos e tamanhos. Tá? Você pode escolhe abre uma página do Código Penal que põe o dedo aí, gira uma caneta, onde parar a caneta eu vou te dar uma prova material desse crime que ele cometeu. Então o Cid sabe, Maldonado, de absolutamente tudo. E caindo o Bolsonaro dessa forma, cai todo aquele generalato, meu irmão. Cai Augusto Heleno, cai o outro que era da Casa Civil lá, o Braga Neto, cai o Luiz Fernando. Mano, vem abaixo assim, olha, pelo menos uma dezena de alta patente aí, entendeu? Só as turminhas de formação dos anos 70 da AMAN. Entendeu? Então é muito provável que esse telefonema não é só do Bolsonaro, é das Forças Armadas, como quem diz, olha só, meu caro, o senhor começou mal, mas ainda está em tempo, entendeu? Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Essa parada vai dar ruim, entendeu? E aí ele vem
se perde, que é o que ele fez na Globo News aí hoje. E ontem já foi um dia de desmoralização para as Forças Armadas com a participação do Delgatti na CPMI, dizendo que o Bolsonaro queria colocar o Ministério da Defesa para fortalecer o trabalho dele na intenção de expor o TSE como uma instituição golpista que teria fraudado a eleição do ano de 2022. E aí isso fez até com que a Elisiane Gama, que um dia antes tinha dado como certa a inocência das Forças Armadas em todo esse processo de golpe no Brasil, ela teve que voltar atrás e dizer, não, gente, veja bem, independente de quem estiver envolvido, nós tentaremos punir todos, inclusive Forças Armadas. Assim, não sei se foi inocência útil, se foi uma covardia da Elisiane, se foi um aceno ao partido militar, mas mandou mal demais ao se antecipar e colocar as Forças Armadas como inocentes completamente. É que nós estamos vendo, dia após dia, que eles participaram ativamente da tentativa de golpe. Mas a instituição não pensa assim. Pô, a instituição não pensa assim, mas todo mundo que sai dela pensa. Impressionante um negócio desse, né, não, irmão? Impressionante. É tipo falar, não, veja bem. A Galãs Feios, né? Galãs Feios não é nazista. Aí vamos supor, né? Vamos supor que eu, você e o Beze compartilhasse ideais nazistas. Pô, mas a Galãs Feios tem 3 caras. Os 3 caras defendem a mesma coisa. A Galãs não é, não. A instituição Galãs não é. Os caras que aí, são. Aí aparece a gente mandando o Zig Heil. Entendeu? Não, os caras que são. A instituição Galãs fez, não. Os caras usam suástica, mas a instituição Galãs fez é de boas, não tem problema nenhum. Aí vamos ver aqui o César Bittencourt confessando que o Bolsonaro recebia dinheiro em espécie. Quando o senhor disse, ele voltou e entregou o dinheiro a quem de direito, que era o chefe. O senhor está falando, o senhor está confirmando que o dinheiro do Rolex foi para Bolsonaro, certo? Para Bolsonaro ou para a primeira-dama, não sei se foi entregue para quem de direito, para eles, né? E o Cid que fez essa entrega? Não tinha outra forma para ser. Não tinha outra forma de fazer as coisas. Se eu executo a venda para alguém, para o meu chefe, uma coisa que lhe pertence, eu tenho que prestar conta. Eu chego e digo, olha, o resultado está aqui. Foi isso que aconteceu. Então, eu não vejo também que o Cid esteja deturando o Bolsonaro. Mas foi o Cid, então, só para entender, o Cid, doutor, entregou esse dinheiro em mãos para Bolsonaro ou a primeira-dama? É isso que o senhor está dizendo? Se for em mãos, se for na caixinha de correio, se for na caixinha da cima da mesa dele, depois da primeira-dama, entregou para eles. Em espécie, né? Em espécie. Quando o senhor disse... Quer dizer, irmão, com todas essas provas que você diz ter do teu cliente, essa refugada estilo Balubê do Rouet nas Olimpíadas de 2000, não tá pegando bem, irmão. Não tá pegando bem. É subestimar a inteligência do eleitor, do cidadão. Nem dentro do bolsonarismo isso vai pegar bem. De alguma maneira, você vai ser chapiscado de todos os lados. Porque é difícil subestimar tanto a nossa inteligência assim. Welder, e você sabe o que mais, cara? Isso também pode, a meu ver, cara, catalisar uma espécie de prisão preventiva. Porque se fica comprovado aí que o Bolsonaro, que o advogado do Bolsonaro exerceu qualquer tipo de função em termos de intimidar esse César Bittencourt, isso caracteriza obstrução de justiça, isso caracteriza todo aquele conjunto que é necessário se confirmar para que você tenha a tua preventiva decretada. Entende? Tem 2 grandes coisas que podem... e eu não sou advogado, não entendo do riscado, mas eu já conversei com pessoas que me explicaram isso e me disseram, caso de fuga, tá? Se você tentar fugir e se você tentar impedir os trâmites da justiça. Basicamente é isso que dá prisão preventiva. Uhum. Então, se o Bolsonaro tenta fugir, o que eu acho difícil, porque a essa altura já tem gente monitorando, ninguém vai dar esse mole. Ou se ele tenta intimidar o advogado de alguém que está prestes a firmar um acordo de delação, que diz que ele é o responsável pela comercialização e apropriação dos lucros que essas joias geraram e tal. Cara, o que mais?
Aí é óbvio, esse cara precisa ser preso preventivamente para não atrapalhar mais o rumo das investigações. Então tem mais essa também, cara. Pode ser que isso também, a ver como é que isso vai ser interpretado, enfim. Mas tá muito mal contada essa história. A entrevista do César Bittencourt hoje, e não sei se vocês chegaram a ver, o Bolsonaro também soltou um vídeo bem daqueles que ele gosta, sabe assim? Comendo pãozinho na chapa. O Mirdeira. É, exatamente, fazendo a merdança dele, tipo assim, tomando pingado e comendo pãozinho na chapa para mostrar que é do povo, falando com o farelinho do pão assim no canto da boca. No canto da boca, tipo falando, não, eu não tenho nada, e também não explica nada com nada, basicamente diz que o Cid tinha autonomia para agir sozinho. Então, cara, muita coincidência, tá ligado? Ontem o cara vem com essa, aí ele recebe uma ligação do advogado do Bolsonaro, volta atrás, hoje o Bolsonaro solta esse vídeo a lá simplão que derruba farofa com frango no colo. Sei, tá muito esquisito isso aí, Helder.